Então tá, vamos lá. Deixa eu ver, vamos começar então. Nós vamos fazer aqui, cara? Na verdade, o que a gente vai mostrar nesse portfólio aqui que eu quero mostrar para você é a gente sair um pouco dessa subjetividade de tipo, você tem que tomar cuidado com quando o seu patrimônio cair, você tem que manter o curso, você vai perder um pouco de dinheiro, mas lá no longo prazo você vai é, conquistar seus objetivos. A minha ideia aqui é a gente tentar trazer isso para a parte concreta. Tipo assim, vamos pegar o seu portfólio, vamos virar ele de cabeça para baixo e vamos ver como é que ele vai se comportar, como é que ele se comportou, como é que é a facilidade ou dificuldade de manter ele, quais são as expectativas dele para o futuro. A ideia desse sistema é exatamente isso, a gente conseguir ver isso de forma concreta. Então, nós vamos começar aqui com seus objetivos, tá? E aí você fica à vontade para... Bom, seguinte, nessa parte, o Lucas fez o mesmo exercício que eu fiz lá naquele episódio, o ex-eficaz de planejamento financeiro. Ele coletou minhas informações de patrimônio, renda, o quanto que eu consigo poupar, investir por mês, dados sobre meu objetivo financeiro, quando que eu pretendo me aposentar, com que idade, o quanto que eu gostaria de receber por mês, e no final das contas ele chegou nessa informação aqui. Mas vamos lá. Bom, então, o que a gente chegou à conclusão, cara? Que a sua renda, de forma geral, você tem, fazendo os aportes aí que a gente colocou, você tem aí uma necessidade de uma taxa nominal de 7,82% ao ano nos próximos 25 anos, tá? E de taxa real de 1,72%. O que é uma taxa bem tranquila, se a gente for pensar a rentabilidade geral aí, que a gente tem investimentos, ações, né, acima de 5% sobre a inflação no longo prazo. Então, é uma rentabilidade bem interessante. A gente considerou aqui a inflação de 6%, no período que a gente vai avaliar de 2003 a 2023. E a gente vai pegar esse período principalmente porque você tem os dois ativos lá em MAB, o 5 e o 5 mais, e eles foram criados em 2003, né, os dois índices. Então, a gente vai pegar mais esse período. A inflação foi de 5,88. A gente vai ver isso lá na frente. E uma taxa retirada, então, de 4%. Seguinte, cara, deixa eu só gravar esse número aqui, ó. Já que você vai cortar, então eu não vou ficar muito preocupado aí em fazer uma apresentação muito. Ah, já está até aqui, ó. Tá, vou deixar ele guardado aqui que a gente vai olhando isso no portfólio. Tá, a segunda tela aqui, cara, na verdade a gente não vai usar muito ela porque você já definiu sua alocação, né? E eu não quero ficar botando dúvida na sua cabeça, não, porque aí vai em busca do portfólio perfeito e o portfólio perfeito nunca existe, né? Na verdade é engraçado porque quando eu acesso alguns fóruns de fatores e os caras do fator assim, cara, eu devia ter parado na classe de ativo, eu nunca devia ter descoberto fatores, porque fica naquela minúcia ali, cara, e o cara nunca vai chegar no portfólio perfeito, sacou? E não vai chegar mesmo. Mas essa tela aqui, Fernando, na verdade é mais uma tela exploratória para a gente tentar descobrir classes de ativos diferentes. Eu vou adicionar aqui as que você tem e o seu já revelando seu portfólio aqui que você tinha feito é o TSM, o IMAB5, o IMAB5+, o CDI e o ouro. Calma que eu vou colocar o Bitcoin. Deixa eu só fazer com esses aqui Esse é primeiro. o Bitcoin. Que a minha parte de cripto vai ser a parte do Hash 11 que vai investir. Claro que o Bitcoin tem maior peso, mas é um ETF que está com os principais criptoativos, inclusive o Ethereum também tem uma boa parte, enfim. Mas é que a gente não tem É, os eu outros. tô, eu tô colocando o Bitcoin porque, assim, o Ethereum, se eu não me engano, foi 2016. É tudo muito novo. Para você ter uma Tá, ideia, o Bitcoin, a gente vai ver ali em 2017, ele rendeu 1.200 e algumas coisas por cento em 2017. Então, assim, é bizarro. Aí no ano seguinte caiu 69%. Então, tipo, a questão do Bitcoin é só a gente tentar pegar ali o que seria o farol ali do tá bom. cripto, né? Tá E aí bom. ele já fez aqui uma mensagem, porque você só vai ter do período de 2013 a 2023. Tá? E Ah, aí, cara, o que essa tela faz é basicamente a gente tentar, ela tenta pegar os melhores dois portfólios, Sharp e Ulster, e aí você vai brincando. Bitcoin, na verdade, ele nem colocou aqui, porque o Sharp de Bitcoin é tão bom, né? Por isso que eu não coloquei ele aqui. A gente vai ver na otimização ali. Mas se a gente for pegar aqui, ó, só para você ter uma ideia, olha o Bitcoin aqui, cara. Ele é tão bizarro de crescimento que ele deixa todo mundo na mesma régua. Eu vou tirar o Bitcoin. Você consegue ver o entendi. gráfico, sacou? E faz todo isso tudo. Então, por causa disso, você acha que talvez seja melhor tirar a parte de cripto e botar em total outros? Porque o que que acontece, cara? Se a gente for, primeiro que se a gente for pegar de 2013 a 2023, é um período pequeno, 10 anos.
altamente viciado, por exemplo, o TSM, que é o Total Stock Market em reais, nesses últimos 10 anos, está com 18 ponto alguma coisa por cento. Quando você bota 20, ele está com 10. Então você vai achar que você vai ter um super portfólio? Não vai, porque você está viciado em pouco período, poucos períodos. E é aquilo que eu te falei também, o Bitcoin, como ele é muito, a volatilidade muito intensa, muito alta, a gente precisa de mais tempo. 20 anos é mínimo para a gente conseguir ter uma ideia do comportamento desse tipo de ativo com essa volatilidade tão alta. Para você ver aqui, ó, vou deixar só o Bitcoin. Na minha carteira eu vou ter 3% nessa classe, né? Daí mesmo 3% vai distorcer muito o estudo. Ou, O problema é o seguinte, você vai ter 3%, só que 3% você vai ter de 2013 a 2023. Eu vou ter que fazer o estudo só nessa época, entendeu? ah, E outra, foram 79.000%. A gente vai ver ali. Cara, será que você acha? Será que vai pegar isso aí? Entendeu? Eu estou preocupado da gente enviesar ah, muito. É, entendi. Eu concordo com você. Vamos tirar do estudo, então, os 3% de cripto e colocar no VT lá no ações. TSM, no VT, no Total Stock Market, né? Tá, Só para você tá. ter uma ideia de como é que é o extremo do negócio. Ano a ano, ó, Bitcoin foi 606% em 2013, menos 52% em 2014, mais 102% em 2015, mais 93% em 2016, mais 1.991% em 2017, aí caiu 69%, subiu para 96, 420, entendeu? É muito, muito, muito extremo. Então a gente precisa de mais tempo ali. Eu acho que a melhor coisa que você está fazendo é exatamente isso. Deixa ele ali nos 3%. Se você tiver mais convicção, tudo bem, mas a ideia é deixa ele ali e ele é o seu sua classe de ativa simétrica. É que se der errado, você vai diluir essa perda ao longo do tempo, você não vai sentir. Se der certo, você vai ganhar dinheiro. Perfeito, exatamente isso. E é bom que está correlacionado com as outras classes, então também fica tranquilo. Então, a gente vai chegar lá, mas com o IMAB e com o IMAB5 descorrelacionados, se a gente for pegar assim, também é um período pequeno, tá? Também é um período pequeno para a gente avaliar, mas principalmente com as classes aqui do Brasil, tem uma correlação razoável com o total estoque market de 0,33. Então, assim, por exemplo, em 2000, lá no Covid, ele acompanhou, né? Ele meio que acompanhou, porque a gente tem aquela regra de mercado ali que quando tem uma crise sistêmica, a correlação de todo mundo vai para um, ou seja, todo mundo segue o mesmo caminho do fundo, e só os pré-fixados que não. Então, mas ele tem uma descorrelação até interessante aqui no Total Stock Market e pouca correlação com os ativos brasileiros, né? Agora a gente vai ver, cara, que nesses períodos desses 20 anos aí, qualquer ativo brasileiro tem uma descorrelação com o ativo internacional, principalmente por causa do dólar, né? Então, é um ponto positivo. Na verdade, foi maravilhoso investir em ativos brasileiros e ativos internacionais ao mesmo tempo, porque eles ficaram descorrelacionados e foi ótimo para a carteira. A gente vai ver isso aí. Mas, enfim, isso aqui, se eu tirar o Bitcoin, cara, só para te mostrar aqui e estender isso para o período que a gente vai avaliar, isso aqui ele não está com os pesos, tá? Essa tela aqui, Exato. Eu vi que os meus percentuais estão aí. Tá meio que. isso aqui é uma análise exploratória. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, ele está falando muito de CDI. Eu posso vir aqui e começar a travar ele, o CDI. Ó, eu quero o CDI no máximo 15% aqui, e aí ele vai adicionar isso no portfólio. Entendi. Aí é para chegar no portfólio perfeito, coloca as premissas, ele meio que. Você vai avaliando, ver como é que está, o que você quer colocar de porcentagem, como é que está. Aqui, por exemplo, a gente vê que o portfólio com essas classes de ativos, você teria um UCER zero aqui, ou seja, você não teria queda, né? Só uma queda real, mas a gente calcula o UCER pela nominal. Você pode praticamente fazer quase tudo igual, que você vai conseguir um portfólio bem, bem tranquilo de se levar. Mas é só, não quero que você mude de opinião, não, tá? Só para você ver. Então é colocar os percentuais aí, põe para rodar e vamos ver o resultado aí. Então, vamos lá para a otimização, então, que aí sim a gente vai conseguir ver isso. Boa. Essa exploração e otimização, cara, é o caráter mais exploratório, né? E aí a gente vem. E aí eu estou fazendo o que a gente falou: 33% estou colocando no TSM, tá? Quer ver primeiro no Bitcoin? Ah, vamos ver, vai só para experimentar, vamos ver como que Só sai para você de. ficar feliz, né? Tipo, E do Bitcoin só vai ter 10 anos de histórico, né? Não vai ter é. mais. Aí eu vou botar sem otimização aqui.
Vamos só ver por cima, mas não precisa passar por todas as análises. É só para ter uma noção, depois a gente volta e põe Sim, o... não, sim, é só para te mostrar interessante para você ver, ó, para você ver inclusive aqui, ó, a fronteira eficiente ficou toda zoada, porque aqui tem 1 milhão de possibilidades possíveis com o Bitcoin, porque ele vai Aham. lá alongando, é uma volatilidade, a volatilidade também está absurda do Bitcoin, a gente vai ver que está em 400%, porque eu não fiz os ajustes mensais, então, como eu coloquei ontem, mas isso não influencia no resultado, tá? Mas você vai ver aqui ó, que o Bitcoin rendeu 79.753% de 2013 a 2023. Então, o que eu quero fazer, cara, daqui a um tempo aí, vou ver se eu consigo fazer isso até antes de lançar esse sistema aí, é tentar fazer um Bitcoin sintético. Eu vou pegar uma área em que ele está mais estável, que ele voltou mais ou menos para o mesmo valor, e vou tentar fazer umas probabilidades ali para tentar manter ele ficar um pouco mais estável, a gente ter uma ideia. Porque é tipo assim, Fernando, você está considerando aqui que você descobriu um ativo escondido debaixo da cama, que foi o Bitcoin em 2013, você pegou ele na menor baixa do mundo que já houve e você acertou, entendeu? Então, Aham. tipo, é um tiro, é uma análise muito assim, muito enviesada. Esse que é o Entendi. problema, entendeu? Então vamos tirar aí. Tira os três aí do Mas de... só para você ver, então, seu portfólio é para 19,32, cara, e uma volatilidade bem maior de 15. Você vai ver Entendi. que hoje o crescimento anual dele é de 12, se a gente colocar no Ah, TSM, no Total Stock Market, entendeu? Então, realmente foi muito violento, né? E também a gente tem que considerar que nós estamos falando de 10 anos só, então o Total Stock Market está Vai com entender que o pior ano só deu menos 4%, né? o quê? Pior ano aí, ó. Nominal e real em -8. Ah, tá. Esqueci de Vai, escrever ali, colocar aqui, entre parênteses é o real, tá? mas não é tanto, aguentaria até fácil essa queda aí. Não foi porque os 3%, você não vai sentir. Tá, Isso aqui é exatamente. interessante, é um ativo assimétrico. Se for bem, você vai ficar felizão, se for mal, você vai diluir, não vai ter tanta diferença. Piorando, a gente vai ver ali, mas não foi muito diferente disso aqui, não, se a gente colocar 33. Então, Entendi. ele não vai, é que tá, ele não vai afetar o seu portfólio, cara, a não ser que ele tenha de novo uma valorização absurda, que o pessoal fala que vai chegar a 1 milhão e tal, aí sim você vai ter um negócio desse tipo. Mas com 3%, você não vai sentir muita diferença de correlação, muita diferença de retorno. Esse retorno ele vai ser um pouco maior, porque, novamente, é o enviesado de 10 anos de você acertou ele lá atrás. Mas, no geral, ele não vai trazer tanta diferença assim, de volatilidade e tal. Talvez de retorno se você acertar muito. Sacou? Tá, tá bom. Então eu vou tirar esse daqui, vou dar um refresh aqui, vai ficar mais fácil. E a gente vai então colocar no Total Stock Market lá, que é o VT, né, o VWRA lá, vamos colocar o 33%, que é um ativo volátil da carteira, o ativo que vai carregar a sua carteira para aumentar a rentabilidade aí de forma geral, tá? Boa. Esse sim é o portfólio, seu portfólio que a gente está falando dele, tá? Então ele tem essa combinação, tá tudo certo, né? Isso. Deixa eu vinte só por checar. cento IMAB5, 25% IMAB5+, 15% CDI, 7% de ouro, 33% de total stock market. Isso. Tá certo. Isso aí. E aí eu estou fazendo ele já em reais, porque eu estou considerando que você vai manter o seu consumo em reais, então eu sempre faço a transformação em reais, e no período máximo que a gente consegue aqui, que é 2003 a 2023, beleza? Boa. Tá, e aí, cara, então a gente vê aqui, ó, fora dos parênteses é o nominal, nos parênteses é o retorno real, tá? E aí a gente vê que o retorno real foi de 1.084, 89 no período, 258 de 20 reais, anos. como é que é? 20 anos, né? Isso daí. Em 20 anos. E Tá, né? por isso que eu gosto do Kager, né? Que a gente usar lá o retorno anual que fica mais fácil de entender. Então foi 12,52 ao ano. Lembrando que só para a gente voltar aqui, você precisa de 7,82 nominal e 1,72 real. Então nós estamos Boa. falando aí que se eles manter essa rentabilidade para o futuro, você vai ter alcançado. Mas lá na frente a gente vai entender que esse papo é um pouco mais complexo. Mas Entendi. tá tudo bem, mas é um pouco mais complexo e é interessante esse insight que a gente vai ver ali na frente. Mas enfim, então ele atingiu 6,27 de reais, uma volatilidade bem tranquila de 7,62, melhorando 26%, piorando menos 2%, tá? E de juros reais aí 7,46, que isso foi lá na pandemia.
A gente vai ver também. Aumento da inflação acabou atrapalhando um pouco esse portfólio. Sharp Bond de 1,27, lembrando que eu estou usando aqui é, o ativo livre de risco de 5%. Como é que é? Sharp é a relação risco-retorno, né? O quanto está Relação risco-retorno, a gente está usando, né? e a volatilidade que teve a carteira. Isso, e estou considerando aí o ativo livre de risco, quando a gente faz esse cálculo de risco-retorno aí, em 5%. Tá, Se eu colocar a Selic aqui de 10 e tanto, 11, não vai ter ninguém acima tá. de 1 no Sharp, né? Mas é porque quando a gente está pensando no longo prazo, eu espero, né? Eu tenho uma boa. Eu sou otimista aí, eu acho que o ativo livre de risco no Brasil vai ficar mais ou menos nos 5%, então eu estou colocando essa. Sortino é um índice um pouco menos usado, mas eu gosto porque ele marca a eficiência do portfólio em relação às quedas. Então, qual o prêmio que você ganha de aceitar aquelas quedas ali em relação ao retorno? Ele é um Sharp, só que ele só olha a volatilidade na parte negativa. Ele não olha a parte, não é a volatilidade, né, os drawdowns, né, as quedas. Olha a volatilidade ruim, que ninguém gosta. A volatilidade ruim, digamos assim, né? Então, ele tem uma eficiência boa, seu portfólio é de 8 pontos. Depois a gente vai fazer um comparativo, mas vai ser entendido. E o Usher, cara, é um índice de dor. Quanto menor o Usher, melhor. Menos dor você vai sofrer, menos quedas você vai sofrer, menos destruição do patrimônio, mesmo que seja temporário, você vai ter. Então, o Usher de menos 0,46 é bem interessante. E aí, só pulando aqui, que a gente vai voltar na fronteira eficiente, mas Mas você só consegue o comparar. User aí, o 0,46 significa alguma coisa em tempo, em prazo, ou não? É só uma Não, é nota? só um ponto. E você usa ele como referência, né? Então, por exemplo, se a Ah, gente tá. pegar o TSM aqui, ó, é 12 o ULSER. Então, você tem Tá. um pior ano de menos 23%. Então, você começa a ver a diferença de como o seu portfólio é mais tranquilo de manter do que o portfólio. Não só a volatilidade, tá? Ele pega essa análise de volatilidade ao longo do período. Então, você O vê que é User de tem o 12. tamanho do estômago para aguentar as quedas. Se o cara põe 100% na bolsa global, precisa ter um estômago de 12. Já na minha carteira, não precisa ter um estômago A de gente vai ver na análise multiperíodo que é bem doloroso, digamos assim, né? Você tem que ter muita convicção para você ficar só em ações, né? Ou muita necessidade, né? Aquele capacidade, 12. necessidade e vontade, né? De correr E esse, risco. esse Ulcer também tem a ver com depois com aquele gráfico que talvez você mostre no futuro, que é o tempo que volta a recuperar da queda É, que teve. Tem a ver sim, com isso. ele também leva em consideração isso. É úlcera, porque de úlcera, né? Exatamente dessa dor, ele mede essa dor de você manter esse portfólio. Quanto menor o úlcer, melhor. Por exemplo, CDI, úlcera é zero, né? Tá. Você teve um pouquíssimas quedas aí, teve de juros reais, mas se a gente for pensar nominal, eu estou calculando de forma nominal, você não caiu, então você não, é zero. Mesma Ah, coisa mas o IMAB. O IMAB 5 de curto prazo deve ter um pouquinho de úlcera aí, porque, tipo, agora tá tendo uma quedinha recente aí no IMAB Eu 5. não, eu não tô, eu tô calculando até 23, cara. Eu tenho que dar uma olhada aí para ver. A gente vai ver ali na hora Ah, que, entendi. Talvez não na hora que a pegou. gente pegar ano a ano, a gente dá uma olhada para ver como é Tá que bom. fica esse portfólio dos outros. Mas eu não identifiquei nenhum ali, não. Tem que dar uma olhada. Boa, boa. Não, é que, tipo, o CDI pra mim é 0,0 real, de fato. Mas o B5 talvez teria um pouquinho, né? Porque tem uma certa oscilaçãozinha aí. O ABB5 tem aquela questão dos títulos, né, cara? Tem que ser 2 anos mais, né? Para cair naquela alíquota de 15%. Então você vai ter, tem 2 anos ali, Apesar de pode ser ser. prazos até 5 anos, né? Títulos públicos até 5 anos são prazos menores e tem menor oscilação. Mas, mesmo tendo menor oscilação, tem uma certa oscilaçãozinha aí que não é igual ao CDI, né? Então, enfim. Não é igual, né? Apesar de que aqui, se a gente for olhar na volatilidade, a volatilidade está bem parecida, cara. Vamos ver como é que vai ser. Vai passar ali ano a ano, a gente vê como é que vai estar essa rentabilidade. Mas eu acho que, se eu for chutar aqui agora, está me parecendo bem parecido. Tá bom. Tá bem parecida, né? Mas enfim, voltando aqui um pouquinho acima, cara, só para a gente ver a fronteira eficiente. O que que eu fiz aqui? Eu plotei 10 mil pontos de várias combinações possíveis com os ativos que você escolheu, tá? E o seu portfólio está aqui. E aí você pode achar que, pô, tá na fronteira eficiente. A fronteira eficiente é o topo, né? O que que é fronteira eficiente? Na mesma volatilidade, qual o melhor retorno que você pode ter. E aí a gente consegue ver qual que é essa. Eu vou fazer uma otimização aqui por volatilidade. A volatilidade está em 7,67. Então, peraí, deixa eu puxar ela aqui para a gente caminhar aqui e ver, só para matar essa curiosidade aqui. Ó, aí, aqui, agora sim, a gente chegou no topo da fronteira eficiente, né? Com a mesma volatilidade de 7,67. E aí, o seu portfólio vira isso aqui, ó.
50% IMAB5+, e 39% IMAB5. E aí é a grande crítica à otimização de média variância, porque o cara fala assim, ah, cara, não é o melhor portfólio, não sei o quê, e não é mesmo. O seu portfólio é muito melhor do que esse, porque ele é mais diversificado, ele tem mais classes de Exato. ativos. Então, é a hora que a gente tem que usar o bom senso, na hora Uhum. da otimização, Boa. entendeu? É. Então, Tem um só... ponto também que não é só porque não tem outras classes de ativos que eu me sinto muito mais confortável de ter para segurar, mas também muita coisa do CDI e IMAB5 foi baseado nas minhas possíveis necessidades que talvez eu precise no curto, no médio prazo, e eu preciso ter isso olhando para minha pessoa, né? Então, não estou só vendo, eu tenho um recurso aqui, deixa eu ver qual é a melhor relação risco-retorno e vamos seguir a plataforma. Tem que olhar para a gente também, né? Pô, se eu pretendo, às vezes, comprar uma casa, pretendo casar ou algo do tipo, e eu preciso de liquidez, pô, por mais que o CDI zero aí, eu vou precisar ter alguma coisa na minha carteira para preciso colocar. Então, até esses percentuais que eu te enviei, é muito baseado nisso também, baseado nas minhas necessidades e meus objetivos, tá? Então, enfim. Ah, eu acho ótimo, cara. Inclusive, eu chamaria isso de plano B. É tipo assim, se a sua reserva de emergência explodir por algum motivo, alguma emergência, você ainda tem mais alguma coisa para tirar antes de tirar os Minha ativos de reserva de longo prazo. emergência nem está aqui. Eu coloco como se fosse uma outra Não, caixinha. sim. Mas eu fico pensando assim, imagina que se acontecer algum problema muito sério, alguma coisa muito séria, e você vai ter que, e a emergência já não dá conta do que você precisa resolver. Exato. E aí você tem um plano B que é tirar esse ativo mais, Perfeito. Exatamente. menos volátil, né? E deixa os mais voláteis para a última hipótese, né? Exato. Perfeito. Mas voltando à sua carteira lá, muitos cálculos sendo feitos. Bom, então aqui a gente tem todos os ativos de forma separada, né? Como a gente tinha visto aqui, ouro, etc. Ouro esse ano, novamente a gente está pegando aqui até 23, mas ouro esse ano explodiu, né, cara? Tipo, tá rendendo. Eu acho que, se eu não me engano, é a classe de ativo que mais rendeu. Apesar de que eu dei uma olhada ali e o SP500 está em 33% esse ano. Caramba. Tá absurdo em reais, né? Tá Aham. absurdo. Mas, enfim, aqui a gente começa a ver o comportamento dos ativos. A gente vai aprofundar um pouquinho ali na frente, mas aqui a gente começa a ver, né, como é que os ativos se comportam entre si. Não vou demorar muito aqui, acho que a gente vai falar ali na frente, mas a gente consegue ver aqui, por exemplo, se a gente isolar o ouro e o total stock market, a gente vê que tem uma correlação, às vezes bate, às vezes não bate, né, principalmente de um período para cá ele começou a ficar mais parecido, né? Se a gente for pegar seu portfólio aqui no meio, ele está sempre equilibrando aqui essas duas. Não é a parte maior, mas está sempre equilibrando, né? A parte renda fixa. Outra coisa importante do seu portfólio, Fernando, é que assim tem 60% de renda fixa, né? É isso, é 60% de renda fixa, mas ele tem 60% mas ele tem bastante volatilidade também, né? Você pega É que o IMAB5+, que é os é, 25%, ele é vol para gente de bolsa, né? Lá tem o prazo médio lá dos ativos é tipo 10 anos. Então, sim. em Então, época de... apesar de ser renda fixa, ela não é tão fixa assim, né? Não, jamais. Ainda fixa a balança, É, especialmente... então, a gente fala assim, nossa, ele é muito conservador, está com renda fixa. É meio, né? Porque, na verdade, tem bastante volatilidade. E quando a gente está falando do IMAB, 5+, e aí nós estamos falando de 25%, né? Então, Exatamente. 25% mais 40%, 65% de ativo com alta volatilidade, Aham. acima de 12,44, que aí o TSM é 20, o ouro é 18. Então tem e aí o que causa essa sua volatilidade menor aqui é exatamente a correlação entre os ativos. Porque você Uhum. considera que mesmo a alta volatilidade do IMAB, ela vai se diminuindo com as outras, né? Se a gente for pegar o IMAB aqui, ó, com o TSM é -12, com o CDI é 0,2, 0,17 com ouro. Se você pegar o seu portfólio aqui, a maior parte da correlação vai ser com o total stock market. Uhum. Provavelmente também porque a gente botou um pouquinho mais, né, 33, mas enfim. E aí a gente Aham. consegue. O que não tem correlação é com o CDI, mas a correlação aqui com o CDI, cara, ela é muito suavizada porque o CDI varia muito pouco, né? Então essa correlação até é bem relativa, está mais para zero do que para -2, menos 0,27, mas é uma correlação de qualquer forma que é negativa, né? Então ele vai se comportar diferente quando o CDI cai, ele aumenta e vice-versa. A gente vai tocar nesse assunto passo a passo, e aqui é a correlação contínua, né? Porque a gente vê que essa correlação ela varia ao longo do tempo, ela não é constante.
Isso aqui eu peguei a correlação dos 20 anos e dei um número cravado baseado nessa média. Aqui ela vai variando, né? A gente pegar uma correlação, por exemplo, aqui, isolar do Total Stock Market com o IMAB5+, é, começou alta lá, depois caiu e ela vai variando, né? E essa correlação você precisa contar com ela para o seu portfólio continuar nessa baixa volatilidade aí. Depois a gente Doideira isso, vai... né? Com relação ao negócio vai ficar, tô diversificando, com relação baixa, não, mas se muda isso, por isso que é bacana diversificar, porque, enfim, né? Você nunca sabe como que vai ser a correlação aí daqui para frente. Exato, exato. A gente não sabe como é que vai ser. O melhor é a gente ter a maior fonte de risco diferente possível dentro da carteira, né? E por mais que seja, você está tendo renda fixa e ações, que é a maior parte, são riscos específicos ali, né? Você está mudando o duration, você está mudando a característica da renda fixa, né? E por aí vai. Então, já dá uma diversificação mais interessante para a sua carteira. E a gente realmente não sabe quando vai ser. Tem uma tendência de ser uma coisa, né? Mas adivinhar o que vai acontecer no futuro é impossível, cara. Então, a melhor coisa que você tem para fazer é diversificar. O menor risco que você corre é quando você diversifica. Bom, a gente vamos olhar ponto a ponto ali na frente. Eu estou passando porque essa tela é a tela de otimização. Então, eu peguei várias coisas aqui para você ir otimizando, etc. Então, estou passando aqui, mas a gente vai voltar ali na frente com outras coisas. Essa aqui é a distribuição normal. De forma geral, a gente tem que a distribuição do portfólio ele varia de como uma distribuição normal. Então, teoricamente, seu portfólio no futuro vai ter uma rentabilidade média de 12,52 e aí ele vai variar em 68% de probabilidade, de acordo com o que... Foi isso que aconteceu, tá? E a gente simplesmente está projetando isso para o futuro. Mas o que aconteceu é que em 70% das vezes ele ficou entre 4,9 e 20,2, né, de rentabilidade, e aí em alguns momentos piores ali, de 15,9% de probabilidade, e 95% de probabilidade ele vai ficar dentro dessa área aqui, tá? E aqui vai diminuindo, né? Você tem o primeiro desvio padrão, que você tem a probabilidade de 68%, e aqui vai para 95%, e aqui 99% vai ficar aqui dentro, Tá bom. né? E cada vez menor, né? Aqui 1% de chance de ficar daqui para a esquerda, 5% de chance de ficar daqui para a esquerda e por aí vai. Tá? Se a gente vai ver com a distribuição normal, a parte interessante é que a gente consegue projetar o que vai acontecer com o seu portfólio no futuro, né? Se a gente fizer se ele continuar seguindo essa distribuição normal. E aí, basicamente, funciona assim, ó, quando você vai vendo quanto vai variando essa rentabilidade ao longo do tempo, né? Você vai vendo que cada vez mais ele vai variando, vai indo para a média, e no primeiro ano ele pode variar de -9 até 25, e aí você vê também como é que num único ano o range de possibilidade é enorme. Você está conseguindo enxergar direitinho? Ó, tá menos 0,09, né? Menos 0,09. Os 5% de chance de ficar nisso no primeiro ano. E aí, quanto mais você segura esse portfólio, mais a chance a rentabilidade vai aumentando, né? Então, lá no 25º ano, você tem 95% de chance de ter uma rentabilidade de 10% ou mais nesse portfólio específico. Se a gente pegar aqui só o Total Stock Market, só ações, essa parte aqui ainda vai estar negativa. Então, você ainda tem uma pequena chance de ainda ter um retorno negativo, mesmo depois de segurar esse portfólio por 25 anos. Isso é uma das questões eficientes do seu portfólio. E aí é o que a gente consegue ver aqui embaixo. Eu peguei essas distribuições normais de referências, né? O IBOV, o Total Stock Market e o CDI. Seu portfólio está em amarelo e o ativo está em verde, né? E aí a gente vê ele consegue diminuir a quantidade de resultados possíveis e em torno da média, porque vai aumentando essa probabilidade aqui. É muito melhor do que o IBOV, que tem uma dispersão grande aqui, que vai alargando a quantidade de resultados possíveis. Então, você consegue tornar o seu portfólio mais previsível. Esse portfólio seu é mais previsível, se a gente consegue ver com essa distribuição normal aqui. Tá? Entendi. Quanto maior a torrezinha, assim, mais estreita, mais previsível vai ser. E aqui é o eixo de probabilidade. Quanto mais para cima, mais provável de você encontrar esses pontos aqui em torno da média. Então, você consegue trazer os retornos possíveis ao longo do tempo mais perto da média, você consegue trazer mais consistência para esse portfólio. Faz sentido. O meu portfólio vai estar mais previsível que o IBOV, mais previsível que o Total Stock Market, só não vai estar mais previsível que a terceira coluna que o CDI, que o CDI não tem como ser. O CDI é o Jason, né? Como diz o cara do Monkey Stocks lá. CDI realmente
que a gente espera que depois ele estabilize mais, mas realmente, o CDI é o que a gente tem de rentabilidade enorme, né? Então, aí fica mais estreito ainda, né? Se a gente pega o verde aqui, ele deve estar mais restrito ainda da quantidade de retornos esperados, tá? O que a gente espera no portfólio, quando você tem uma necessidade, né, de retorno, é exatamente isso, que você consiga encontrar classes de ativos que vão trabalhar juntas para você trazer essa rentabilidade em torno do seu objetivo, né? Seu objetivo, na verdade, nem é 12, né? É 7. Mas como a gente olhou para trás aqui, e a gente vai ver que as probabilidades aqui, se a gente pegar, você tem 95% de chance aqui de ter uma rentabilidade superior lá no 25º ano, nós vamos falar no prospectivo. Mas então a ideia do seu portfólio, a eficiência dele vem exatamente disso, de você conseguir diminuir essa distribuição de retornos possíveis. E aí você traz consistência e vai conquistar seu objetivo, né? Essa que é a ideia. Quanto mais volatilidade você tem no portfólio, mais resultados possíveis e mais você corre o risco de não alcançar seu objetivo no longo prazo. Entendi. Perfeito. Belezinha? Aqui é só aqui também é tudo nominal, tá? Esses resultados aqui. Aqui é só uma projeção, tipo, no pior dos casos, aqui no 25º ano, você teria uma rentabilidade de 983%, né, de forma nominal. Assim, não dá para você olhar daqui, você percebe aqui que como você precisa de 7,80 e poucos, esses 10% aqui diz que você tem 95% de chance de alcançar seu objetivo. Na verdade, é até mais, né? Porque a minha tabela aqui vai até 5%, mas a gente vai ver ali na frente que vai até mais que isso. Ou seja, você tem uma chance muito grande de alcançar o seu objetivo aí com esse portfólio. Bom, Muito bem, então a gente deu uma ideia da otimização aqui. Não faz muito sentido para você, porque você já tinha escolhido a sua carteira de forma geral, mas já te dá uma ideia aí do que esperar, né? E aqui a gente vai para o comportamento, que é como o seu portfólio se comporta em relação a outros ativos e de volatilidade, etc. Essa reta aqui, na verdade, essa sinuoso aqui é o seu portfólio, tá? Em roxo e vai ficar amarelinho aqui. Interessante a gente ver que esses pontos tracejados aqui são os seus ativos que compõem a carteira variando, então você vê que ele vai suavizando aqui ao longo do tempo, tá? Agora, um insight interessante disso aqui também é entender, eu estou isolando aqui o retorno, é que, cara, você vai ganhar, o portfólio ele conquistou 12,52% ao ano ao longo de 20 anos, mas praticamente nunca foi no ano, bateu 12,52%. Então, é super importante o investidor entender que o que ele espera não é o que ele vai conseguir quando ele olha ano a ano, né? Isso vai se montando ao longo do tempo. Ele tem que ter essa fé aí de que isso vai acontecer no longo prazo, né? Então, é importante entender, não vai ser cravar 12 lá, porque praticamente nunca vai cravar. Às vezes vai ser para cima, às vezes para baixo, e devagar, devagar vai montando esse 12% ao ano aí, tá? Que é o que ele entregou no passado. Bom, aqui o que a gente já tinha visto, né? As coisas. Aqui, cara, eu resolvi colocar algumas crises para a gente dar uma olhada aí no comportamento dos portfólios em relação às crises. Nesse período tinha algumas, mas assim, nenhumas muito significativas, não. Aqui no Brasil, a única mais ou menos significativa foi esse Josley Day, que foi o dia do cara da JBS lá, que ele denunciou o Temer, denunciou uma galera. E aí a Bolsa teve um circuit break no dia, mas inclusive, estou até para fazer esse gráfico que a gente consegue comparar um mês com um ano, né? Mas de forma geral, o seu portfólio nem sofreu. Qual que foi a pior queda aí desses três aí? Cara, foi aqui a pior queda foi do Covid, né? Pós-Covid, 2022. No Covid, cara, o 2020 foi até surpreendente, que ele subiu 25%. Porque assim, foi tudo para baixo e aí a galera falou, nossa, não é tão ruim assim, aí subiu tudo. Só que aí veio a ressaca de 2022, né? Que aí veio a expectativa de recessão americana, com juros altos, e aí deu ruim para todo mundo, né? E aí sim ele caiu menos 2,09 aí. Isso nominal, tá, Fernando? Real é um pouquinho pior, a gente vai ver, mas Aí nada você muito. tá vendo que o Joesley Day queria saber no dia quanto que balançou mesmo, mas Pois, aí na tá. verdade, teve circuit breaker, cara. Fechou a bolsa, tipo assim, Aham, parou. mas aí esse Joesley Day aí que tá nesse pontinho do Joesley Day não é o que aconteceu no Não, dia, esse é o anual, é o que ele deu é o anual. atual.
Eu vou fazer aqui, eu vou colocar um gráfico, até postei um gráfico ali no meu Instagram, que eu vou fazer mais ou menos igual, que eu vou pegar qual foi a queda do portfólio intra-ano, porque aí você vê quanto bateu no ano e quanto bateu da rentabilidade, entendeu? E é interessante essa... Quer ver? Vou até te mostrar aqui, cara, depois se você quiser, você corta. Esse aí tá ano a ano. Mas daí seria bacana ver no dia do Wesley Day o quanto. Quer dizer, no dia seguinte, né? Enfim, o quanto que balançou e. Ó, Porque às vezes no ano passa a crise e depois volta o ativo. Daí, às vezes, um compensa o outro fica meio que zerado, sabe? Enfim. é, o portfólio que eu tô querendo, o gráfico que eu vou fazer é mais ou menos esse aqui, ó. Ele vai pegar esse pontinho aqui, é ponto intra-ano, qual foi a pior queda intra-ano do portfólio. A Mas pior que aqui, tá mas no. a barra é quanto ele teve de rentabilidade anual. Então Ah, você tá vê assim, ó, legal. caiu menos 50, caiu, sei lá, caiu menos tipo 25, sei lá, vou pegar essa aqui que é pior, caiu menos 30%, mas aqui ele teve uma rentabilidade de 50 no final do ano, E entendeu? não somente num dia só, porque se cai muito num dia, cai mais no outro dia, mas tal, meio que pega o máximo do drawdown que teve no ano, é isso? Para você ver quanto é que seu patrimônio caiu no intra-ano, Ah, né? isso é legal para saber, pô, qual que foi o máximo que caiu de fato que eu tive que sentir a dor na barriga aí, né? É bacana. Não, isso eu acho que vale a pena fazer sim. Eu vou trabalhar nesse gráfico aqui. Na verdade, eu estava até fazendo, cara, mas eu não ia conseguir entregar agora. Mas é interessante sim para a gente ver, porque na verdade seu portfólio passou ileso, né? Porque caiu, deu ruim, mas voltou. Mas é interessante a gente ver no dia, porque a gente vê um nível de estresse ali, né? Com certeza. Como é que foi o cara pensou, caraca, velho, deu ruim, o Brasil vai quebrar. E quanto que caiu o seu portfólio naqueles dias específicos, né? Mas enfim, no final, cara, acabou que seu portfólio absorveu bem e foi tranquilo aí nesses períodos. O subprime também caiu um pouquinho, e aqui a gente está falando nominal, então se você pegar real, com certeza vai dar negativo, tá? A gente vai ver lá no multiperíodo. Mas eu te falar que Mas a dor na barriga é o nominal, não é nem o real, é é, VAB. é por isso que assim, se a gente fosse pensar, cara, a grosso modo, eu botaria tudo real. Mas quando a gente olha o nominal, é o que vai doer mais ali, porque a gente tá, a comparação é nominal, né? Assim, depois você fala, nossa, não, mas pera, é real. Mas a comparação é nominal. Claro, o real é o real mesmo, acima da inflação, mas a gente sente mesmo quando vê o valorzinho lá despencar, enfim. E faz a comparação ali. É interessante também que o ouro, né, cara, do subprime, assim, a galera recorrendo ao ouro. O ouro ele tem uma questão muito interessante e ao mesmo tempo polêmica, porque ele, se você pegar os backtests, desde que acabou o Bretton Woods lá e saiu o padrão ouro, o ouro vem funcionando muito bem, cara, como um edge ali, né, uma correlação negativa com as ações. Então, todo backtest com o ouro fica maravilhoso. Só que do ponto de vista prático, existe uma série de questões do ouro, né? Tipo assim, será que eu vou usar o ouro se o mundo acabar? Como é que eu vou pegar esse ETF e vou transformar ele em ouro? Tem uma série de questões aí que aí tem os defensores e os não defensores. Mas de forma geral, se a gente for olhar, cara, ó, funciona bonitinho, entendeu? No livro Portfólio Permanente, o cara fala para você comprar ouro e colocar num cofre. Você acredita? Tipo, pega lá o coisa Mas assim, não é prático. Minha família, desculpa, mas eu ainda não estou nesse não, pensa nível. assim, cara, eu considero o ouro o ativo anti-apocalíptico, né? Tipo, se tudo der errado, o ouro que vai salvar a vida da galera. Mas como é que você vai transportar ouro, cara? Tipo, Exato. não, o Brasil vai falir, eu vou passar a fronteira com ouro, sabe? Então é muito difícil. Eu espero que no futuro aí talvez o Bitcoin seja esse ativo, mas também tenho minhas dúvidas, cara, sei lá. Vamos ver. Bitcoin é um assunto que eu estou me aprofundando ainda, mas eu gosto da tese, mas eu fico um pouco preocupado com a implementação dele hoje. Mas enfim, isso vai ficar para outro assunto. Uhum. Mas de forma geral, cara, aqui o ouro foi basicamente foi um certinho, né? Bateu o inverso no Agora, Covid. Então, assim, a gente tem aqui também. então, Mas, enfim, continuando, aqui é só rentabilidade real, tá, cara? Mas, assim, não, o movimento é o mesmo. tá. Eu coloquei mais assim de porque se vai que acontece com alguma coisa e a gente não está prevendo, mas o movimento é basicamente o mesmo para tudo, né? E a gente vai olhar o comportamento deles ativo por ativo, né? Eu coloquei aqui todos os ativos da carteira em relação ao portfólio. Então aqui a gente volta para aquele comportamento. Uma coisa interessante aqui, cara, é sempre ver as porradas do dólar, né? Porque o dólar ele sempre tem grandes subidas e descidas. Então você pega 31%, depois ele cai para menos 25%.
Então, assim, sempre investindo no exterior é interessante porque você acaba criando uma descorrelação com o que tem aqui no Brasil, né? Se a gente pegar o IMAB aqui, o IMAB 5, tem uma certa descorrelação. Vou tentar pegar aqui com o dólar para a gente ver. Ó. O IMAB 5 menos 7, com o IMAB 5 mais menos 32, com o CDI menos 46 com dólar. Então, investindo no exterior também, você consegue trazer mais descorrelação dos ativos do exterior com os seus ativos nacionais. Não é só porque, quer dizer, é claro, é muito por causa da diversificação mundial, mas o próprio câmbio também ajuda você a diversificar, né? E interessante, que a gente já tinha falado sobre isso, né? Mas o interessante da gente constatar aqui, eu não tenho TSM em dólar para a gente ver, mas o TSM nessa época aqui caiu menos 40% em dólar. O que segurou esse TSM que a gente está vendo aqui, o Total Stock Market, foi o dólar. Então, o que acontece? Ocorre uma crise sistêmica no mundo, as pessoas correm do Brasil, as pessoas não vão para o Brasil, né? Elas vão para os Estados Unidos, por exemplo. E aí o dólar sobe. Quando o dólar sobe, os seus ativos do exterior elas acabam segurando por causa dessa subida do dólar, se a gente fizer a conversão, né? Então, o dólar acaba sendo um fator interessante aí de você ter o ativo do exterior também por conta dele, né? Mas, de forma geral, cara, o comportamento mais ou menos parecido, né? Seu portfólio bastante estável, né? Ele suaviza bem por causa das correlações e de uma quantidade razoável de renda fixa mais de curto prazo ali. Então, ele tem uma suavização bem interessante aqui, né? Nada muito complexo, dá para a gente brincar e olhar uma ou outra específica, mas eu não vou me ater muito aqui a isso, não. Interessante a gente ver o crescimento dela no longo prazo, né? O IMAB 5 mais foi o que mais rendeu nesses últimos 25 anos. É importante a gente entender que vai ser sempre assim, algum ativo vai carregar o seu portfólio mais do que o seu portfólio de forma geral, então não adianta, eu devia ter investido tudo no IMAB 5 mais, o investidor sempre tem essas viagens assim, né? Não dá. Tipo, senão, lá no longo prazo, considerando que você vai ter uma rentabilidade mais constante, aí daqui a 50, 60, 70 anos, dá para você fazer um cálculo estatístico e ver que, por conta dessa consistência do seu portfólio, ele acaba ultrapassando esse ativo mais volátil. Mas, de forma geral, você não vai conseguir ver isso, o seu horizonte não vai te permitir ver isso. Então, saiba que dentro da sua carteira vai ter ativos que vão superar seu portfólio. Isso faz parte. Tá? Quer que eu tire alguma coisa aqui para ficar mais claro? Acho que tá ótimo. Esse IMA B5 mais aí, mas tem bastante vol, né? É difícil um cara aplicar tudo nisso e aguentar. É a renda fixa que não é tão fixa, né? É complicado. Aliás, um ponto interessante também, né, cara? Eu vi você conversando com o pessoal lá sobre o IMAB 5 mais e o título, de você comprar o título direto, né? 2035, sei lá. O interessante é que se você está investido em ETFs do IMAB 5 mais, você está sempre exposto a essa volatilidade. Por 35 anos, o ativo vai mudando ao longo do tempo, né? Quanto Diminuindo a mais tempo. oscilação, mais perto do prazo, tá, daí fica quase zero oscilação. Né? Então, Claro que a pessoa tem uma previsibilidade maior, porque ela compra hoje é, 2035, ela sabe exatamente quanto vai ganhar, IPCA mais X. O ETF a gente não sabe, né, exatamente a taxa, até porque ele vai se vai trocando, né? Então é difícil dar uma previsibilidade de retorno. Né? Dá para saber exatamente, pô, hoje, de tudo que tem lá no ETF, qual que é a taxa média que tem lá? Beleza, sabe? Mas no momento que tira, coloca e isso vai sendo algo vivo, é difícil de passar uma previsibilidade. Então, para o cliente que já tem um objetivo cravado em tal data, é melhor o tesouro mesmo. Se ele não tem, que é no meu caso que eu não tenho, eu prefiro na verdade, até esse IMAB 5 mais, eu tenho mais previdência que acompanha esse índice do que no ETF em si. Porque previdência, depois de 10 anos, cai para 10% de imposto. E eu consigo fazer é. a portabilidade, se eu quiser, sem pagar imposto, e ainda tem os benefícios sucessórios. Então, para mim, faz mais sentido esse IMA B5 mais na Previdência do que no ETF em si. Você chegou a explorar isso nos seus vídeos? Você vai explorar esse asset location, né? Onde você está colocando essa estratégia? Porque Eu vou falar ponto por ponto e o motivo de cada coisa. Pô, CDI, aonde eu vou colocar? Vai ser no Tesouro Selic, talvez no fundo DI e tal. O IMA B5, qual que vai ser o ativo? Tal, o ouro, fora, tal, ações globais, enfim, todos depois eu vou detalhar o motivo, a razão, tudo mais para a galera entender
Tem alguns até que são dois, tipo o IMB5+, às vezes tem dois ETFs, um do Bradesco e um do Itaú, como, porque eu escolhi um e não o outro, enfim, fiz o comparativo, enfim, então essa lógica vai estar lá também na série. Isso é legal porque a gente consegue perceber que o portfólio realmente é específico para cada um, né, cara? Porque além dos ativos, você leva, e a combinação deles, você leva em consideração também o location, o que que você vai fazer com esses ativos, quanto vai para fora, quanto vai para o Brasil. É uma combinação Sucessão, toda, né? não é só rentabilidade, é sucessão também. Pô, se acontece, Sim, por exemplo, sucessão, qual é a sua estratégia, é uma série de questões, né, cara? pontos aí. E juntas constitui. E aí que é o problema, né? É assim, eu tenho certeza que você vai botar esse portfólio no ar e vai ter gente te criticando. Se Com bem que certeza. eu acho que você não, porque você vai dizer toda, vai esmiuçar toda a lógica. Mas se alguém for lá e jogar um portfólio, com certeza vai ter crítica, porque Exato. só o cara sabe, né? Tem, Tudo. exatamente, exatamente. Mostrar só os ativos e não explicar o motivo, enfim, não dá para você É, falar a se o cara galera não vai saber, né? mas vamos lá, Então, continua. vamos lá. Então, se a gente for pegar os ativos, cara, um ativo específico em relação ao seu portfólio, a maior correlação dele é com o TSM, então ele vai seguir o TSM de forma geral. Vamos isolar aqui o TSM para a gente ver. A gente não já viu de correlação? Hã? A gente não já viu essa parada da correlação? Não, já, é porque eu estava na otimização lá. Agora eu tô Tá pegando o bom. comportamento passo por passo. A gente vai primeiro no ativo, depois a gente vai para índices econômicos, depois a gente vai para o rastreio, que é pegar Tá bom, benchmarks. tá Eu bom. só tô, é porque lá eu botei tudo junto, porque teoricamente é como se você não tivesse o ativo ainda, porque você precisa daqueles dados para montar um portfólio mais interessante. Tá bom. Mas deixa eu pegar aqui, ó, vamos rolar o TSM. Lá em 2014, que seu portfólio deslocou do TSM, mas em geral ele vai seguindo ali a correlação parecida com o Total Stock Market, tá? Uhum. Porque tem o dólar, né? E as porradas do dólar vão acabar movimentando ele um pouco mais, né? E é bem provável, como a gente está falando de Bitcoin, que o Bitcoin também vai se movimentar com relação com o câmbio, né? Porque a gente está falando de um ativo que também é dado em dólar, então provavelmente a gente vai ter uma correlação interessante com ele, dependendo de quando ele vai compor sua carteira no futuro. Aliás, uma boa pergunta para fazer para você também, cara. Você pensou na estratégia de rebalanceamento ou você vai deixar direto? Eu vou deixar de. Tem algumas premissas, assim. Eu não quero ficar vendendo e pagando imposto para tal. Né? Eu procuro fazer meu rebalanceamento com meus aportes. Né? Então, claro, se é uma classe de ativos duplicar, aí beleza. Aí eu procuro ver, tipo, que é difícil. Talvez o criptoativos aí que eu tenho que possa aí duplicar em pouco tempo. Né? Mas é isso. Então, o rebalanceamento é mais com um aporte mesmo que eu vou ter, que eu tô conseguindo economizar e fazendo isso. Só depois também, uma outra coisa que vai ter um capítulo na série, que 10 anos antes da minha aposentadoria, o meu asset allocation é outro. Depois eu posso até te compartilhar com você qual que vai ser meu asset allocation quando eu me aposentar. Porque esse é o meu período atual. Mas quando eu me aposentar, eu vou ter uma carteira mais conservadora. Vai ter aumentar a posição de renda fixa mais de curto prazo, diminuir a de longo prazo, diminuir ações, diminuir cripto, enfim. E aí, para não ser virada da noite para o dia, porque eu posso correr o risco de uma crise pintar uma semana antes, eu vou fazer esses pequenos ajustes durante 10 anos, daí cada ano eu vou fazendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até no 10º ano chegar na minha carteira ideal da aposentadoria. Mas depois eu Uhum. passo. Essa questão de rebalanceamento, cara, até tem que dar uma olhada em alguns estudos aí, porque me parece muito teórico, porque exatamente se você vender, você vai perder muito pagando imposto, entendeu? Tá, tá. E a quantidade do seu aporte, dependendo do tempo que você já tem, do seu patrimônio inicial, você não vai conseguir rebalancear a sua carteira da forma correta, né? Você Uhum. não vai conseguir fazer coisa. Mas, por outro lado, o rebalanceamento, mais do que trazer retorno, é uma questão de ajuste de risco, né? Porque se as ações subirem muito, você pode ter uma Exato. participação de ações muito maior da sua carteira no longo prazo. Então, é um negócio que tem que ser estudado com calma, né? Vou Porque sentir na prática, vou ver com meus aportes tá dando, se não tá dando, enfim, mas eu, sinceramente, não gosto de ficar, até mesmo operacional, de vender, daí tem que pagar imposto, ficar. é chato. A ideia é não ter Ah, isso, né? quero simplificar a parada, mas claro, vamos ver no dia a dia como que vai ser aí, se vai ser necessário ou não. Mas eu vou procurar não realizar e só com novos aportes mesmo. Show. Ó, só para você entender aqui como muda, vou botando de pouco a pouco aqui, a preta com TSM, a azul com o IMAB5. Com o Esse negócio IMAB5, de correlação, eu vi que, putz, né, é para cima, é para baixo, não dá para.
às vezes eu falo, putz, não dá nem para considerar assim, porque nunca se sabe o que vai acontecer no futuro, né? Enfim. É. Você está falando da correlação? Esses gráficos É. aí, ó, começou alto, depois caiu, depois subiu, e aí vai continuar alto, vai cair, enfim, né? A gente nunca sabe, né? A questão é que cada classe de ativos eu sei que tem características e componentes diferentes que ó, me deixa tranquilo. Ah, pode ser que tenha correlação positiva? Putz, pode, infelizmente pode acontecer, mas faz parte, bola para frente, né? É aquilo, né, cara? Prever o futuro, a gente já viu por várias evidências e aí os próprios resultados da gestão ativa que não é possível, né? Acaba sendo um resultado mais aleatório do que intencional. Então, a correlação é exatamente isso. Agora, o que a gente pode fazer é sair dos óbvios, né? Tipo, se você investir tudo em ações, vai ser tudo correlacionado de forma geral. Exato, perfeito. Então, essas óbvias a gente pode sair. Uhum. Agora, realmente prever qual vai ser a correlação perfeita não dá, né? Não tem como. Por isso que é interessante a gente montar um portfólio diversificado e tal, com alguma lógica de correlação, mas perfeito não dá para saber. É importante entender isso aqui, né? Mas é isso, ó. Tanto é que seu portfólio com o ouro, depois de 2015, ficou bem próximo, né? Então, assim, primeiro sai muito da descorrelação e depois começa a se aproximar. Então, não dá para a gente saber muito assim como é que vai ficar. A ideia é realmente ter diversificado e no longo prazo aí contar com essa variação de correlação aí para a gente conseguir obter que a gente precisa. Bom, fiz uma análise aqui também, Fernando. Vou dar uma acelerada aqui para a gente não consumir muito tempo, mas fiz uma comparação aqui também com inflação e inflação brasileira e inflação americana. Poderia ter pegado inflação global, mas eu botei americana porque é um benchmark lá de econômico para a gente dar uma olhada, né? Com CDI, lembrando que eu não botei tudo nominal aqui, né? Para a gente ver. E aí você pegar o seu portfólio com a inflação brasileira. Deixa eu isolar os dois aqui. De forma geral, ele sempre ganha, ano a ano, né? Uma ou outra aqui no Covid perdeu, no subprime perdeu, no Covid perdeu, mas no geral sempre ganha, né? Isso é importante você, porque na hora que você vai comparar lá no ano a ano, você vê que na maior parte das vezes ele vai ganhar, né? Então, Quanto que está, então, anualmente o retorno acima da inflação? Que eu vi que o o tava seu é seis ponto alguma coisa. A gente pode voltar ali para ver. 6 ponto alguma coisa. verdade, Não, verdade. tá aqui, 6,27. É verdade, 12,52 IPCA mais 6 e tal. Beleza, show. Entendi. É, 5,88, 6 é mais ou menos isso. Boa. Legal. Bom, o importante aqui no final do portfólio é que ele ultrapasse. Aqui ele ficou, o CDI ganhou um tempinho, né? Faz parte também, o CDI ganhar um tempinho, não tem problema. Importante que lá no longo prazo os seus ativos voláteis vão trazer essa rentabilidade aí no longo prazo. Então, você acaba ganhando o CDI, das outras inflações, etc., acumulado, você vai ganhando também, Show né? de bola. Muito bom esse gráfico também. Correlação aqui também com os índices, cara. Negativo no CDI, negativo com a inflação brasileira. Então, seu portfólio melhora quando a inflação cai e vice-versa. De forma geral também, né? Se a gente for pegar também a correlação de 5 anos, isso aqui não tem nada escrito em pedra, né, cara? Na verdade, a gente dá uma analisada para entender de forma geral como ele se comporta. E aqui Uhum. ele teve uma correlação negativa com a inflação brasileira. Então, se a inflação aumenta, seu portfólio piora um pouquinho e vice-versa. Provavelmente porque aumenta os juros, né? E aí, se o IMAB5 mais lá vai sofrer, né? Exato. Perfeito. Mas, enfim, continuando aqui, agora o rastreio, peguei alguns benchmarks, porque o que o investidor mais faz na vida é comparar o portfólio dele com os outros, né? Principalmente com os principais benchmarks. Então, eu peguei o IBOV, o CDI, o Total Stock Market e o Total Stock Market dos Estados Unidos, que a gente pode dizer que é praticamente o S&P 500, né? E aí, cara, tem um milagre do Ibov nesse período que, de forma contínua, foi o que mais entregou resultado, acredite se quiser, próximo do seu portfólio, inclusive, mas foi o que mais entregou resultado, quando a gente olha Uhum. os benchmarks. Então, assim, é o patinho feio que de vez em quando ressurge. O Ibov tem uma característica muito interessante, cara, que eu já falei isso em vídeo e etc. Mas a descorrelação com os mercados internacionais é alta também por causa do dólar, então no seu portfólio você também vai ter essa questão aí com o IMAB5+, né?
mas tem essa descorrelação por causa do dólar. Não me pergunte por quê, mas a Bolsa brasileira, o mercado brasileiro nos últimos 20 anos, ele descolou do mundo. Bom, Caramba. talvez pela má gestão, né? Mas aí é aquele insight interessante, né, cara? Que o cara mandou para mim aquela vez: nossa, o Ibov nos últimos 20 anos não rendeu, não sei quando, nos últimos 10 anos não tinha rendido tipo 1% de dólar, uma coisa assim. Mas se você pegar uma janela maior, e se você tivesse investido em Ibov junto com ações americanas, eu fiz os cálculos lá e você teria uma volatilidade igual do IMAB5+, com mais retorno, teria mais Sharpe, por incrível que pareça. Então, você estaria xingando o Ibov, mas ele teria trazido mais estabilidade para o seu portfólio. Uhum. Mas, de forma geral, cara, se a gente pegar aqui, ó, seu portfólio, de acordo com esses benchmarks, também ganha, né, de forma contínua nos últimos 20 anos. Só perde, como eu falei, para o Ibov, sabe-se Mas lá a por quê? minha volatilidade é bem menor do que do Ibov, né? Bem menor, muito mais eficiente, seu portfólio é muito mais eficiente, né? A gente Ah, pega aqui o Ibov está com 32, cara. Se a gente for tá, pegando ano. E aí você pega o Sharp de 0,42, o seu portfólio tem 1,27. sim, exato. Bem, o Sharp é bem melhor que o TS do Total Stock Market e do Stock Market Estados Unidos também. Uhum. Né? E aí, se a gente for pegar também o seu portfólio com correlação entre os índices, né? Uma correlação maior com o Total Stock Market e uma correlação um pouco menor com as ações dos Estados Unidos, mas ainda assim uma grande correlação, principalmente com as ações. Né? E com o Boa. Ibov aqui totalmente descorrelacionado, por conta daquela descorrelação do Ibov com o resto. Então, por que eu estou dizendo isso, cara? Por que eu estou falando dizendo do Ibov, etc. Porque quando você for comparar o seu portfólio ano a ano, nessa janela de 20 anos, você vai ganhar algumas e vai perder outras com todos os benchmarks. Muito difícil você ganhar todos os benchmarks todos os anos. Então, aqui, se a gente pegar aqui, tem a lista de todos os anos, como é que foi os retornos. Tá? Então, duas coisas que o investidor tem que saber que está na cabeça dele, mas ele tem que entender. Primeiro, ele não vai ganhar do ativo que mais tem rentabilidade da carteira dele. Ponto. Ele tem que ficar tranquilo com isso, porque ela ajuda a trazer a rentabilidade para cima. E segundo, ele não vai ganhar de todos os benchmarks ao longo dos anos. Isso não quer dizer que no longo prazo, e a gente viu aqui, ó, 9 vezes acima do Ibov, 12 vezes abaixo, 12 vezes acima do CDI, 9 vezes abaixo. Isso é ano a ano, a visualização dele é ano a ano, mas quando a gente vai pegar o acumulado, ele ganha. Isso que ele tem que Tá. se preocupar. Tá? Quando ele vai vendo aqui, ó, que ano a ano ele vai ganhando, 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 até que no acumulado ele ganha. É a consistência do retorno do portfólio dele que vai trazer essa vitória geral sobre um benchmark específico no longo prazo. Tá? Ou sobre um ativo específico do longo prazo. A ideia da diversificação é exatamente essa. Você diminui a volatilidade do portfólio, você combina os ativos para que ele traga mais consistência de retorno no longo prazo. O que é consistência no retorno? É estar batendo um valor lá, sei lá, vamos supor, de 10% ao ano continuamente, ou algo para cima disso, continuamente. Ah, mas o Ibov deu 25% e o seu está lá batendo 10%. Só que no longo prazo, esse 10, 10, 10, em vez de 25, 10, menos 10, 40, menos 30, no longo prazo, seu portfólio vai trazer um retorno superior. É isso que ele diz aqui, ó. Na consistência dele traz o retorno no longo prazo, mas ano a ano parece que ele não está ganhando. Então, é a visão de você entender essa questão aí, quando você olha para isso, de que no dia a dia ali você vai achar que não está indo bem, mas está. Porque você vai ver o acumulado e a consistência, a entrega consistente vai trazer isso para você. Tá? Então, aqui tem, depois dá para dar uma olhadinha aqui para você ver como é que foi cada um, mas é para a gente ter esses insights aí para sair dos vícios da hora do investimento, né? Porque a gente sempre crê alguma coisa e acha que está dando alguma coisa errada, mas não está. Faz parte do comportamento de um portfólio consistente isso. Ganhar consistência para ganhar no longo prazo. Agora a gente vai para análise multiperíodo, cara. Vamos lá. Aqui é o multiperíodo, cara. Aqui eu estou pegando várias janelas ao longo dos 20 anos para a gente analisar como é que foi o comportamento desse portfólio. Tá? Uhum. E aí, olha que interessante. Vou vir aqui primeiro. Eu peguei o retorno anual acumulado. Você consegue ver? Quer que aumente? Não, tá perfeito, tô entendendo. Tá. 2003, começou 2003, daí 2000, ia render E vai 0,79. até 2023 em março. Tá.
tá? E aí a gente vai pegando ano a ano. Imagina que você começou a investir em 2003. Ano a ano, Tá. se você começasse em 2003, nos próximos 15 anos você vê isso aqui de rentabilidade. No primeiro ano, 0,79 ao ano, no segundo ano, 3,34, no terceiro ano, 2,47, nos últimos 3 anos. Ele vai fazendo esse acúmulo, ano a ano. Entendi. Tá entendendo? Então, lá no décimo quinto, Vai acumulando, tá. vai acumulando, ele pega, mas ele vai mostrando aqui retorno ano a ano. Então, se você tivesse em 2004, no primeiro ano, você teria 5,95 ao ano, segurando para o segundo ano, 3,32 ao ano, no terceiro ano, 7,27 ao ano, e vai isso ao longo do tempo. Tá? Depois de 15 anos, você teria 6,49. E eu fiz isso com todas essas janelas aqui, ano a ano, com todas as possibilidades. O que é interessante da gente ver isso aqui, cara? Que a gente pode juntar isso tudo, colocar no saco, que a gente chama de percentil, e ver as probabilidades de retornos que aconteceram. Então, no primeiro ano, com esse portfólio seu, você teria, de forma geral, com todos esses 20 anos aí, uma média de 50% das vezes ele ficou mais ou menos em 5,24 de juros reais, aqui é só juros real, tá? 20%, você teria 80% de chance de ter um retorno de 0,79 de juros reais para cima, tá? Uhum. 95% de chance de ter um retorno de menos 4,49 de juros reais para cima. Tá? Eu peguei todas as possibilidades dos últimos 20 anos e a Então é gente bem conseguiu. grande. Mas daí conforme os anos vão passando, E aí você vai vendo, primeiro ano é isso. Então, você vê que o range é gigante, né? Vai de menos 4 a 19. E aí você vai uhum. passando para o segundo, começa a melhorar a probabilidade. E aí vai melhorando cada vez mais. Você vai vendo que aqui no primeiro você tinha 80% de chance de ter 0,79. Aqui no terceiro ano já é 2,61 e você não tem mais negativo no 5 lá, no 5 percentil pior. Então, cada É. vez, quanto mais você vai segurando o seu portfólio, mais a porcentagem vai melhorando. Então, as suas chances vão melhorando e você vai vendo esse portfólio funcionando a longo prazo. Entendeu? Então, a ideia desse acúmulo de distribuição é para você ver o que aconteceu. Lá no 10º ano, e quando eu estou falando do 10º ano, eu peguei toda essa carreira aqui de 10. Peguei todos esses dados aqui, separei ele em percentis. Então, lá no 10º ano, você teria em média 6,83, 80% de chance de ter um retorno superior a 5,8. E aí a gente Uhum. começa a falar de consistência. Ou seja, em 80% das vezes, se você segurar esse portfólio em janela de 10 anos, você vai ter um rendimento de 5,8 de juros reais para cima. E aí é a questão da consistência. Quando a gente consegue dizer que ele tem uma rentabilidade razoável aí de consistência no longo prazo. Foi isso que aconteceu no passado, né, nos últimos 20 anos. Então, isso vai melhorando, né? Até melhorando até o ponto que chega perto da média aí as coisas vão, ele vai tendendo a uma média, né? Ele vai tendendo aquele resultado esperado ali. E aí a gente vê isso aqui, porque o que é outro ponto interessante, cara? Vamos pegar aqui quando foi que seu portfólio deu negativo de juros reais? Foi em 2008, que foi de menos 4,3 de juros reais, tá? E aqui a pior época do seu portfólio, que ele bateu 0,49, no segundo ano foi para 5,95 de juros reais ano a ano, e em 2023, se você começasse em 2021, de 1,17. Tá? Esse foi o pior ano, foi esse mais próximo. A gente vê até a reversão à média acontecendo, porque, igual eu te falei, o TSM agora está batendo 30, não, o SP500 está batendo 30 e poucos por cento. Então, provavelmente em 2024 você vai sair dessa coisa. Mas é importante entender que mesmo esse portfólio seu, aconteceu isso nesses últimos anos aí, tá? E eu fiz aqui, peguei o patrimônio. Agora a gente não está falando mais de ano a ano, a gente está pegando o acumulado real, tá? E aí a gente vê aqui a setinha que a gente fez qual foi o pior, a pior época para você. E aí foi exatamente aqui em 2021, que teve um período pior período foi de 3 anos, né? E ele ainda não se recuperou, porque a gente está aqui agora acontecendo ainda, mas ele deve se recuperar em 2024. Mas a queda do seu patrimônio foi de 11,62 lá em 2022, se você começasse em 2021. Foi a hora que você via que o seu patrimônio mais perderia nesses 20 anos de juros reais, foi nessa época. É acumulada, é isso. De forma acumulada e de juros reais. Porque Ah, se você quiser aliviar o seu coração aqui, você vai ver que no nominal, patrimônio agora nominal,
você tinha 2,91% ao ano, entendeu? De nominal. Eu estou botando no real, cara, porque eu sempre, como a gente está falando de probabilidade, eu sempre gosto de dar uma olhada na parte mais pessimista, que é os juros reais, e no final é o que importa, mas enfim. Então, só para voltar, de juros reais, seu patrimônio total acumulado lá em 2021 ia estar em 11,62. Mas de juros nominal, parecia que está tudo bem em 2,91. Então, Uhum. só para você saber, tá? E só para você acessar, putz, cara, mas ficou 3 anos. Bom, então dá uma olhada aqui no total, no TSM, no Total Stock Market em juros reais. Você veria que esse negócio é muito pior, né? Aqui tem toda, da parte direita, a gente vê todas as vezes que ele caiu 2 anos seguidos, 3 anos seguidos, 4 anos seguidos, 5 anos, e que você teria esse portfólio no negativo. É claro que se você tivesse feito os aportes, ele dá uma minimizada. Mas uma coisa é você minimizar quando você está no começo do investimento. Outra coisa, imagina que você já tem um patrimônio relativo. É o que você falou lá de você ir passando os seus 10 anos, você ir mudando o seu portfólio. Porque, meu amigo, se você chegou, sei lá, em 2000, faltando 10 anos, você chegou em 2003, você vai sofrer 11 anos ali para ele voltar àquele patamar corrigido pela inflação que ele estava. Mesmo você fazendo os aportes, o seu patrimônio já vai estar tão grande que ele não vai fazer tanta diferença assim na recuperação daquele patrimônio. A ideia é mais ou menos essa. 2003 a 2011, né? A gente juntando aqui, lá em 2011 você teria o pior ano da vida desse patrimônio, que seu patrimônio teria caído menos 41%. Depois de 11 anos investindo, você já teria um patrimônio de queda de menos 41%. Então, é realmente estômago de aço, cara. E ter a Eu não fé que ele ia, vai recuperar, né? eu não ia aguentar isso, não. Eu também não. Ainda mais se eu tivesse com patrimônio grande, né, cara? Porque tem uma questão do DCA ali, né, dos aportes periódicos. Quando você está começando e você compra em períodos ruins, períodos de queda, é bom porque você está, na verdade, comprando barato. Então, no longo prazo, vai até ter um rendimento melhor do que se você tivesse a grana investida de uma vez só. Mas quando você já tem um patrimônio, cara, ou você já está há muito tempo já investindo no patrimônio, a descompensação do quanto de patrimônio você tem para quando você faz aporte, essa dor aqui é bem relevante. Eu acho que foi um dos motivos que te fez mudar aquele portfólio lá de 70% de ações, né? Também, exato. Um dos. Não, eu também não. Com o que eu tenho hoje, eu não preciso correr altos riscos. Eu não preciso sofrer assim, sabe? Então, É necessidade de correr risco, eu não preciso, né? tenho essa necessidade. Então, eu tenho, posso até um pouco perfil, trabalho no mercado, tenho longo prazo, mas putz, não preciso. 30 para mim tá de bom tamanho, né? 33 aí que tá o estudo. Não, e também é questão de confiabilidade, cara. Você ainda tem grandes chances, quando se a gente for ver ações, ainda tem uma boa chance de você não conseguir seu objetivo ou ter mais dificuldade e tal. Então, essa consistência. Então, assim, não ache ruim do seu portfólio estar perdendo nessas três de juros reais. Você pode ficar mais tranquilo se a gente olhar para o nominal, vai dar uma disfarçada aqui, né? Vai parecer que está tudo bem. No nominal teve teve uma vez só, uma queda só em 2022. É muito pouco, né? Esse é muito. Então, pô, o portfólio, do ponto de vista de. Por isso que o Usher é 0,40, né? E o Usher aqui é 8, né? Porque a Ah, dor aqui é muito maior de você carregar e demora para recuperar. Nós estamos falando aqui tempo máximo de 11 anos para recuperar aquele patamar. Então, é o Usher 8 aqui versus o Usher 0,4. Aliás, o Usher está levando nominal a 0,4, que é o seu, né? É muito mais fácil de carregar esse portfólio, muito mais tranquilo, né? Então, assim, é aquilo. As pessoas gostam de investir em ações e eu acho que se o cara tem necessidade e não tem o que fazer, ele vai ter que correr esse risco, mas é complicado, bem complicado. concordo. Bom, então finalizando essa parte aqui, cara, aqui é só a distribuição que ele deu também no final. A última parte que a gente vai lá analisar é uma análise prospectiva, que aí eu fiz o seguinte: eu peguei duas simulações, uma simulação de Monte Carlo e a distribuição normal que a gente já usa. E aí a simulação de Monte Carlo, para explicar de um jeito mais simples, ele vai pegar 10 mil portfólios com as. Na verdade, ele vai fazer o seguinte: eu vou entregar para ele a média e a volatilidade do seu portfólio, o 12 e pouco e o 7 e pouco, né, que está aqui. Aí ele vai gerar aquela distribuição normal ali com todas as possibilidades. Ele vai levar em consideração todos os pontos possíveis, dando aquela probabilidade de 68%, 15% nas extremidades e tal, e vai gerar 10 mil portfólios possíveis para chegar nesses resultados aqui desse portfólio. Então, em vez da gente olhar
20 anos de pontos, olhando os anos, e 240 se olhar os meses, já que a gente está falando de 20 anos, nós vamos olhar 10 mil possibilidades. Né? Eu não fiz muitos gráficos aqui, mas eu queria deixar claro o seguinte: como a gente está buscando 7,82 de nominal e 1,72 de real, a gente vê que a expectativa de retorno dele vai ser bem próxima da distribuição normal, até porque ele usa a distribuição normal para gerar esses pontos. Mas aqui, cara, tá um insight interessante que eu te falei lá no começo do vídeo. O investidor normal acha que por um portfólio ou um ativo ter dado, sei lá, 12% de rentabilidade, ele pode esperar 12% de rentabilidade no futuro. E não pode. Ele tem 50% de chance de ter 12% de rentabilidade. Você aumenta a sua probabilidade de conseguir o seu objetivo se você tem um retorno necessário abaixo dessa média. O que eu quero dizer com isso? Olha o seu caso aqui, você precisa de 7,5 mais ou menos. Com 25 anos, de acordo com o Monte Carlo e os 10 mil portfólios que a gente gerou, tem 99,96% de chance de alcançar um objetivo maior do que 7,50% de retorno nominal ao longo de 25 anos. Agora, se o cara precisa de 12%, ele só tem metade, ele só tem 50%. Perfeito, entendi. Entendeu? Então, eu não sei, cara, eu não sei se é eu que sempre pensei dessa forma, eu era enganado por isso, mas eu sempre olhei os portfólios, eu sempre olhei o retorno e eu projetava isso para o futuro direto. Mas as probabilidades não são essas. Você tem 50% de ter isso, entendeu? Você pode ter um resultado muito pior. Quanto mais você vai para a esquerda, quanto menos você precisa, mais você aumenta as probabilidades de você conseguir. Então, vindo aqui para a esquerda, ó, 25, 50, mais de 10, 95, e a partir de 7,50, praticamente quase 100%. Então, a ideia, se você precisar mais de 12, você pode construir portfólios em que você tem uma chance aqui maior? Pode. Mas aí a gente vai começar a correr o risco da volatilidade, da dispersão dos resultados, das possibilidades possíveis, entendeu? Então, a notícia boa para esse portfólio é que, como você tem um patrimônio inicial considerável, vai fazer aportes consideráveis e, principalmente, você tem longo prazo, o que você precisa é pouco. Então, você tem uma garantia muito boa de que você vai atingir seu objetivo no longo prazo, com essa classe de ativos específicos que você escolheu, né? E essa montagem que você escolheu. Então, a gente consegue fazer uma análise olhando para frente, projetando, que é bem possível que você consiga. Tá? Perfeito. Aqui é a mesma coisa, né? A gente vê mais ou menos as projeções. No longo prazo ela vai chegando para a média, mas é aquilo ali. O seu caso aqui é os 10%, que é bem parecido com a distribuição normal, como eu disse, né? O Monte Carlo está bem parecido, mas é isso, você tem 95% de chance de conseguir 10% nos 25 anos, né? de rentabilidade anual. Aqui é só uma probabilidade de queda, para o seu portfólio quase não faz muito sentido, porque você tem aí uma queda maior do que desses 10 mil portfólios, só 3,43% deles tiveram uma queda maior do que 1%. Né? Esse número vai caindo, maior que 3%, isso já cai para 1,57%. Quedas maiores que 12%, 0,04% de chance, né, de acontecer. Então, essas quedas muito drásticas aí, é difícil o seu portfólio ter, você vai conseguir absorver isso bem, né? E eu fiz também distribuição normal além do Monte Carlo, cara, só que essa aqui, para não ficar muito igual às outras, eu fiz distribuição real, né, de retorno real. E aí ajustei a volatilidade, então você vai ter mais ou menos 70% de chance de retorno real ali nessa área aqui, de menos 1% real até 14% real, e aí vai variando da mesma forma. A distribuição de retorno aqui ela é um pouco mais pessimista e eu gosto dela exatamente por isso, é bom a gente levar isso em consideração. No primeiro ano de juro real, você pode ter aí 5% de chance aí de ter até 6,91, né, para baixo, ou 95% de chance de ser 6,51 para cima. Tá claro essa questão de percentil, cara? Não, esse gráfico é o mesmo do outro lado anterior que você mostrou. Aqueles. Percentil o que eu faço? Pego todas as distribuições, arranjo elas de forma crescente e as separo as 5 piores, as 20 piores para trás, as 50 piores, e aí vou fazendo isso, tá? Para a gente entender. Então aqui tem essas probabilidades, mas mesmo assim, ó, lá no pior dos piores do caso, você precisa de 1,72, né? No pior dos piores casos, se der tudo errado, lá no 8º ano, você já tem 95% de chance de estar cumprindo seu objetivo ali e ficar tranquilo com relação a isso. Tá?
Lá no 25º ano, você praticamente é 3,71 de juros reais, né? Então, essa visão aqui é mais para você ter essa ciência de que seu objetivo está fácil de alcançar, né? É claro, cara, quando a gente está falando de gente que precisa de mais, tem mais necessidade, ele vai ter que rolar os dados. Se, por exemplo, você precisasse, vamos supor, que seja qualquer que fosse o portfólio, de mais de 12,5%, você ia rolar os dados dos 50%. Entendeu? Para você ter uma rentabilidade de 12% ou mais, você ia ter 50% de chance. Entendeu? Então não tem muito o que fazer. Entendido? Uhum. Muito bom. Beleza, cara. É isso aí. Então, assim, o ponto de vista do seu portfólio é um portfólio que, dado todas a sua situação, é um portfólio tranquilo, é um portfólio que você viu lá nas distribuições, o que ele entregou e o que ele pretende entregar, fácil de lidar, baixo úlcer, você vai ter poucos resultados negativos durante um ano, e a sua probabilidade de conseguir o sucesso é bem grande, né? Na verdade, não é aqui, é aqui. O maior output, assim, a saída, o dado mais interessante do Monte Carlo é essa tabela aí, né? Porque ele não olha, ele assim, ele de forma geral ele pega o comportamento do portfólio, mas ele projeta para o futuro possibilidades. E ele joga 10.000 possibilidades possíveis. Caraca, Entendeu? legal. Então Muito você bom. diminui aqui, cara. Por exemplo, você pega o TSM que tem 7,83 aqui, eu estou fazendo em dólar, que ele Ah, rendeu. Se você fosse você, por exemplo, aí precisando disso com o TSM, você teria 56% de chance, entendeu? O negócio, Fernando, é que na última década, cara, os Estados Unidos voando e o tá. dólar aumentando, para quem investe nos Estados Unidos ou quem investe em ações no exterior, foi maravilhoso, cara, mas está muito enviesada essa conversa, entendeu? Eu estou até pensando em colocar aqui alguns retornos esperados, em vez de você usar o histórico, você colocar na mão para você tentar trazer uma projeção um pouco mais interessante, ou um pouco menos enviesada do última década, entendeu? Porque é perigoso. Mas, ô, Lucas, muito obrigado. Sem Valeu, palavras, cara. pelo seu tempo, pelo estudo, putz, muito bem detalhado, muito bem apresentado. Com certeza me ajudou demais para eu ter noção da minha carteira, os pontos que eu preciso ter de atenção para acompanhar esse portfólio que eu defini. Então, foi de grande valia ter esses dados, números, evidências para saber que eu estou meio que no caminho certo, é só seguir a filosofia. Sei que vão ter momentos de queda, etc., mas com a composição vi que está bem diversificado, não vou ter quedas tão grandes, nem muito prolongadas. Então, brigadão mesmo pela ajuda e pelo suporte aí por todo esse estudo aí, tá, Lucas? Show, cara. Ó, eu que agradeço a oportunidade aí. Toda vez que eu analiso a sua carteira e vou mexer em alguma coisa, sai um insight diferente. Impressionante, cara.